Bom, sejam muito bem-vindos, eu sou o Eric, sou instrumentador cirúrgico aqui da Medarts, e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os parafusos da Medarts, os parafusos CCS e também o parafuso HCCS. São os parafusos de titânio canulados da Medarts. O CCS é um parafuso de dupla compressão e o HCCS são parafusos com cabeça que dão compressão também através da arruela, né? Mas não é de dupla compressão como o CCS. Aqui nós podemos ver na foto à direita os modelos dos parafusos CCS e HCCS. O primeiro, da esquerda para a direita, o menorzinho, ele é um CCS porque ele não tem cabeça. O segundo é um HCCS, que já tem a cabeça, né? O terceiro, de rosca total, é um CCS. E o último, com cabeça, é um HCCS. Esses parafusos sem cabeça, conhecidos como apto CCS, né, que é o nome comercial do parafuso canulado da Medarts, de dupla compressão, é um parafuso que ele tem um princípio de dupla compressão. E como que funciona essa dupla compressão? O que significa isso? É um parafuso que ele vai comprimir, a função dele vai ser comprimir um fragmento contra o outro fragmento. E tem algumas possibilidades disso acontecer. Algumas outras empresas podem trabalhar com essa compressão através da chave, ou então do próprio instrumental, né, que é a ponta da chave. Então, o parafuso da Medarts, ele faz a compressão através dos passes de rosca diferentes. Então, a ponta do parafuso tem uma rosca mais espaçada, mais distante uma da outra. Enquanto a cabeça, a parte da cabeça do parafuso, vai ter uma rosca mais juntinha, né, mais próxima. Então, isso vai fazer quando o parafuso for colocado no osso, for introduzido, quando a ponta do parafuso estiver na segunda cortical e a cabeça do parafuso chegar na primeira cortical, começar a ser sepultado ali no osso, né, a cada giro que o cirurgião der na chave, o fragmento que está na ponta do parafuso, porque a rosca é mais espaçada, né, a cada giro que ele der na chave, o parafuso é como se ele entrasse mais. Ou seja, o fragmento vai ser puxado. E a cabeça do parafuso, com a rosca mais estreita, mais próxima, ela vai precisar de mais voltas para entrar no osso. Então, a cada giro que ele der na chave, o fragmento da ponta aproxima do fragmento da cabeça. Então, dessa forma acontece a compressão do princípio de Ebert, né? Esses parafusos, eles têm essa possibilidade de compressão quando o parafuso ele tem uma rosca na ponta. Então, a gente tem ele no tipo rosca curta, rosca longa, e no rosca total já não tem essa possibilidade, porque como ele não tem essa parte lisa, né, não acontece essa compressão. Tá? Então vai ser o parafuso de rosca total, ele é apenas um parafuso de posicionamento. A gente tem também a ponta desses parafusos com uma tecnologia diferente, uma tecnologia que é patenteada pela Medarts, que é a ponta Speed Tip. É uma ponta especial, ela é uma ponta que facilita o corte do osso pelo parafuso. Então é bem mais fácil. Tanto que ele é um parafuso considerado automachiante e autoperfurante. Porque o cirurgião, se ele quiser, se for um osso mais esponjoso, né, que não seja um osso esclerótico, uma artrose, um hálux, por exemplo, ele pode passar o fio, guia, né? Como o parafuso é canulado, então ele vem com o parafuso, passa o guia por dentro o parafuso através do guia, né? Por dentro do parafuso, e ele pode passar o guia e já ir com o parafuso. Não precisa passar a broca canulada, né? Tem essa possibilidade porque é um parafuso autoperfurante. No CCS a gente vai ter o menor diâmetro do mercado, é 1.7 milímetros de espessura. A gente já viu aí lapiseira, né? Aquele grafite, uma ponta de caneta, né? 0.7, né? Caneta 1.0. Então é quase uma pontinha de caneta. Os parafusos também, eles podem ser utilizados em vários tipos de procedimento. Para tratamento de fratura, para artrodese, para osteotomias. Então são várias possibilidades. Podem ser utilizados no pé, na mão, cotovelo, no ombro, também no joelho, né? Para tratamento de fratura em patela. Só não podem ser usados no quadril, porque não houve ainda aqueles testes, não fizeram aqueles testes ainda de mecânica, né, de resistência do parafuso para ser utilizado no quadril. Por exemplo, para tratamento de fratura de colo, né? Aqui nós temos um pouco do desenho da ponta do parafuso, como que ele é. E na cabeça também a gente vai ter uma outra tecnologia, que é a tecnologia da chave Exadrive. É uma chave que ela tem auto-retenção, né? Então não é imantada, é uma chave... É como se fosse um press fit, né, por pressão. A chave ela trava no parafuso e é mais fácil de tirar ele da caixa, né? É uma chave que tem um contato melhor com a cabeça, é mais difícil de espanar, de dar algum problema. Em questão dos tamanhos, nós temos parafusos CCS do 1.7 até o 7.0. E cada tamanho, cada espessura é dividida por cores. O 1.7 é esse verde mais claro. O 7.0, o último aqui maior, ele também é do verde mais claro, né? Só que a gente não consegue trocar instrumental do 1.7 com o 7.0, porque é coisa bem diferente, né? Tamanhos diferentes. Mas o que a gente poderia trocar aqui é o 4 com 5, aí são cores diferentes. Se for utilizar o 5.0, todo instrumental, broca, que tem a marcação azul, escura, guia também, né? 4.0 a gente tem a marcação marrom, 2.2 e 3.0 eles vão juntos numa mesma caixa,
Então tem também a diferenciação das cores, né, laranja, da amarela com o roxo. E aí nós vamos ter rosca total, rosca longa e rosca curta a partir do 4.0. No HCCS nós não vamos ter o tamanho 1.7, que é o menorzinho. Nós vamos ter 2.2 e 3.0 numa mesma caixa, 4.0 em uma outra caixa, 5 em uma outra caixa e 7 também em uma outra caixa. O 7.0, lembrando que são, na verdade, duas caixas, porque uma caixa vai só parafuso, né, que ele é bem maior, e a outra caixa só de instrumental, chave, broca, né. E lembrando que todas as caixas do HCCS, que é o com cabeça, vai ter também as arruelas. A função da arruela, qual que seria? Dar mais campo de pega para o parafuso, né? Se ele está num osso mais osteoporótico, né, o cirurgião consegue pegar um espaço maior ali para poder fixar esse parafuso, né, para travar ali os fragmentos da fratura, por exemplo. Quando o cirurgião quer passar um parafuso numa região da articulação, aí precisa ser um parafuso HCCS para a cabeça ficar sepultada, né, abaixo da cortical. Já numa região que não precisa disso, ele pode usar então HCCS, que é um parafuso com cabeça, que não vai ter contato com a articulação, para não ter problemas. Aqui um exemplo de comparação com o tipo da ponta, que é o speed tip, em comparação com outro tipo de ponta, que é essa aqui, que tem o formato de uma flauta, né, corte em flauta, que a gente chama. Esse formato de ponta de corte em flauta, ele acaba juntando resquícios de ossos na ponta do parafuso, e isso dificulta mais o corte da rosca pelo próprio parafuso. Também é interessante a gente ver que o formato do desenho ali do parafuso ele é poligonal, né? Então é parecido com um triângulo, facilita o corte do osso pela rosca. Nesse exemplo nós temos 3 tipos de parafuso, né? Da Medartis é o terceiro, e a gente consegue ver que é até um pouco mais fácil, né? O corte da rosca dele é tão bom que ele acaba sendo introduzido com mais facilidade. Enquanto os outros a gente vê que a pessoa acaba tendo que forçar mais a chave, né? O do meio ele acaba até espaçando ali, ó, dando espaço entre os fragmentos. Então é uma complicação que pode acontecer. Nessa outra comparação a gente vê alguns modelos de osso que colocaram os parafusos, depois retiraram e cortaram para ver como que fica o desenho da rosca, né? O primeiro, que é o parafuso da Medartis, o CCS, a gente consegue ver que a rosca ela é feita em todo o percurso do parafuso. No segundo modelo, concorrente A, a gente já vê que tem um espaço ali no meio que já não tem esse desenho da rosca, né? Então parece que ele entrou direto. No concorrente B, a gente consegue ver que só na pontinha ali que teve esse problema. No C também, né? Parece que na ponta ali não teve a formação da rosca de forma correta, né? Então tudo isso implica em problemas na compressão dos fragmentos. Aqui alguns exemplos de como a gente pode utilizar para tratamento de fraturas no maléolo, osteotomias de calcânio, tratamentos de hálux valgus, né? No pé, na mão também a gente tem a utilização muito grande desse parafuso em fraturas de escafoide, na una também, né? No estiloide da una. Então são várias possibilidades com o CCS e HCCS da Medartis. Nesse bloco aqui tem um exemplo de como o parafuso vai comprimir, né? Nós vamos usar esse furo aqui que ainda está novinho. Então na caixa vai ter a broca, mas aí é opcional. Se o cirurgião quiser usar o parafuso sem utilizar a broca, a gente recomenda que seja feito em ossos esponjosos, né? Se for um osso muito esclerótico, por exemplo, um hálux, né, com uma artrose mais antiga, então a gente indica pelo menos passar a primeira cortical com a broca, tá? Tem escariador também, se precisar, se for o caso. Aqui a gente consegue ver como vai funcionar esse parafuso, ó. Então é bem tranquilo, não estou fazendo força nenhuma com a mão. Nesse momento ele ainda não está comprimindo. Lembrando que ele só vai começar a comprimir quando a cabeça do parafuso estiver encostada no osso, tá? Então agora ele vai começar a comprimir. Normalmente nesse momento aqui o cirurgião, em alguns ossos, né, o cirurgião vai fazer o movimento com a chave, mas o parafuso ele não vai progredir. Não é problema, porque nesse momento o parafuso vai estar comprimindo, né, o fragmento de baixo, né, então é normal, tá? Então aqui a gente consegue ver, né? Ele ficou abaixo aqui no mesmo nível da cortical e deu uma compressão boa também. Outra coisa interessante também é as 3 roscas, as 3 primeiras roscas que são um pouco mais estreitas, né? E alguns parafusos menores. Facilita então a introdução da ponta do parafuso, né? Depois que a rosca ela entra no osso, ele consegue fazer o corte ali mais tranquilamente, tá? Então como que acontece a compressão do parafuso tipo CCS, né? A gente vê que a rosca aqui da ponta do parafuso é mais espaçada e a rosca da cabeça é mais próxima, né? Menos espaçada. Então o cirurgião vai passar o parafuso
Então, quando a cabeça aqui chegar na primeira cortical, a cada giro que o cirurgião der na chave, esse fragmento de baixo vai subir, né? Ele vai subir mais rápido e ele vai ser comprimido mais lentamente, porque a rosca é mais estreita, né? Então ele precisa de dar mais voltas com essa rosca para comprimir o fragmento de cima da cabeça. Enquanto a cada volta que ele der na chave, esse fragmento de baixo, pela rosca ser mais espaçada, vai se comprimir mais rápido. Aqui nós temos as duas caixas do CCS 2.2 e 3.0, né? Como eu disse, eles são separados por cores, para identificar mais facilmente o instrumental, não trocar chave, né? A gente consegue ver que o 2.2 ele é identificado com rosa e o 3.0 é identificado com a cor amarela. A gente vai ter do tamanho 10 até o tamanho 30 no modelo de rosca curta. No modelo de rosca longa do 2.2 a gente vai ter do 22 até o 40. Aqui também a gente vai ter no modelo de rosca longa do 3.0 26 até o 40 e do rosca curta a gente vai ter do 10 até o 40. Os fios vão estar aqui no meio, então tem o lado certo, né, o laranja, o amarelo e o rosa. Então se a gente for usar o parafuso, por exemplo, 2.2, a gente vai usar o fio na parte rosa, que é o fio 0.8, né? É só conferir aqui se ele é ponta dupla ou se ele é tipo lanceta, né, ou trocáter. Então, tomar cuidado para não ter nenhum acidente. A gente vai pegar os guias. Aqui a gente tem o guia com um lado, com cada um representando um tamanho de parafuso, com a marcação amarela ou rosa, né? Então a gente vai ter aqui também, o guia vai ter um lado mais fino, que é para ser usado para passar o fio de Kirchner, o guia. E o lado mais grosso, que é para passar a broca. Tá? O parafuso não consegue ser passado aqui não. Então tem que ser só mesmo utilizado com a broca ou com o guia. A chave também vai ser marcada com a cor roxa, né? Então a gente vai usar o 2.2, lembrando, então a gente vai pegar a chave com marcação roxa. Aqui a gente vai ter um cabo de chave. Essa ponta dela aqui de trás, ela solta, ela desenrosca. Então é só girar aqui que ela sai, tá? Porque é uma chave canulada, então precisa de ter isso aí. Se o fio for muito longo, né, a gente consegue passar o fio através do interior da chave, né? Para encaixar é só puxar essa partezinha aqui, né? A gente tem um lado certo aqui, que tem uma setinha também mostrando qual que é a posição correta. Mas é bem tranquilo, é só girar aqui, puxou, a gente gira e encaixa. Nós vamos ter então a chave, a broca. A gente tem uma broca também com a marcação roxa, né? Ela tem esse modelo curto e aqui embaixo a gente vai ter um modelo mais longo. Então dependendo de onde vai ser colocado o parafuso, né? Se for um número, por exemplo, a gente pode usar a broca mais longa. Se for, por exemplo, escafoide, né? A gente usa uma falange, a gente pode usar a broca mais curta, tá? Lembrando que é sempre importante a gente conferir, né, se a broca está limpa mesmo. Então a gente pega aqui o limpador de broca, né? Tem dos dois tamanhos, o mais fino e o mais grosso, né? Então a gente vai pegar aqui do 2.2 e vai passar aqui no interior da broca, né? Para confirmar mesmo se ela está limpa, né? Ou se não teve nenhum esquecimento de alguma sujidade aqui dentro, né? Pode ser que aconteça, né? A gente vai ter também uma destaca, né? Que é o instrumental de apoio. O medidor, ele é canulado aqui e tem as marcações aqui do tamanho, né? Deixa eu mostrar aqui. A marcação do tamanho do parafuso aqui. Então como é que vai funcionar? O cirurgião ele passa o fio. Vou imaginar que ele passou o fio aqui, ó. Deixa eu dar o zoom aqui. Ele passou o fio e ele quer saber qual tamanho corresponde a esse espaço aqui que entrou o fio, né, o fio guia. Então o cirurgião vem aqui com o medidor, entra com ele, encosta ele lá na cortical e aqui em cima a gente consegue ver exatamente qual que é o tamanho do parafuso que foi do fio, né, qual vai ser o tamanho do parafuso. Esse tamanho aqui é 34, tá vendo? 35, né? Além disso a gente tem também o escariador, que ele também vai ter ele do tamanho 2.2 e 3.0 com a marcação, né? Para não confundir. É só encaixar ele no cabo da chave. E aí o cirurgião usa ele para poder ou iniciar, né, a cortical, para facilitar a introdução do parafuso, ou então se ele quiser fazer mesmo um espaço ali para a cabeça do parafuso ficar sepultada, né? A gente tem esse guia também para colocação do parafuso de forma percutânea. Então o cirurgião ele tem uma opção, né, desse guia aqui. Normalmente quando o cirurgião faz assim no modo mais raiz, né, ele vai usar a agulha rosa, né, aquela agulha 40x12. Mas a gente tem esse guia aqui que ele é bem útil também, tá? Então ele consegue passar através da pele e aí dentro dele a gente vem com o fio guia. Vamos ter também essa pinça aqui para redução, né? Normalmente o pessoal usa para
osteotomia no pé, né, para scarf, então faz a osteotomia e consegue reduzir com essa pinça aqui, tá? Eu tenho esse formato especialmente para não atrapalhar aqui, né? Quando o cirurgião for reduzir, ele vai ter espaço para poder trabalhar aqui na parte dorsal, tá? E nós vamos ter aqui 3 itens aqui que não são tão utilizados, mas aqui é um stop, né, de broca. Como que funciona? O cirurgião ele quer passar a broca só, por exemplo, vamos colocar aí 10 milímetros, né? Então ele vai vir aqui com esse instrumental, passar a broca por dentro dele. Aqui consegue desenroscar um pouco, ele fica mais frouxo, né? E aí ele consegue aqui na medida saber qual que é o tamanho que ele vai querer, né? Na broca mesmo ela é milimetrada, então ele vai medir aqui qual o tamanho que está dando aqui. Se ele quer 10 ele coloca aqui, se ele quer 20 ele vai aumentando, né? Então ele coloca aqui no 10 e aperta de novo. Então depois que ele usar o guia, o que sobrar aqui de broca vai ser exatamente o tamanho aqui que ele vai ter calculado, tá? Aqui nós temos um reposicionador. Então o cirurgião passou um fio guia e ele quer repassar esse fio para uma posição paralela, porque a posição ficou boa, né? Era só colocar o fio um pouquinho para o lado. Então ele passa esse fio, ele vem aqui, né? Coloca aqui, e aí ele vai pegar o guia aqui, colocar do lado, ele encaixa, dá um clique aqui porque ele vai encaixar, né? E aí ele consegue passar a broca aqui do lado, tá vendo? Faz um furo paralelo a esse fio aqui. E esse aqui é um protetor também de chave, né? De partes moles. Com a chave aqui o cirurgião vai conseguir colocar como se fosse uma camisa aqui para proteger mesmo, né? Se tiver alguma estrutura muito importante, né? Ele consegue colocar isso aqui para não ter problema do parafuso atrapalhar, tá? A gente pode usar até o parafuso aqui através da própria chave. A gente vem aqui, esconde aqui, né? Ele entra com o parafuso e à medida que o parafuso for entrando no osso, então isso que a gente tem instrumental na caixa do CCS, tá? O que vai mudar do HCCS é que ele vai ter, além disso tudo, as arruelas também. Então a gente vai ter 5 arruelas em cada caixa, né? Ela tem um lado certo para ser colocada, então sempre com a concavidade aqui de onde a cabeça do parafuso vai assentar aqui, ó. Na caixa do HCCS nós vamos ter algumas diferenças. Por exemplo, o guia de fazer o furo com a broca, né? Ele é mais largo, então é possível passar o parafuso através do próprio guia, tá? Então não vai ter esse problema que a gente tinha que tem no CCS, que a gente não conseguiria passar o parafuso através do guia, né? Aqui tem essa possibilidade. Nós vamos ter os instrumentais de reposicionamento de fio. Tem aqui as arruelas do 2.2 e do 3.0. O escariador é um pouco mais largo, né? Como a cabeça do parafuso é maior, então o escariador também vai ser maior. A chave é a mesma. E a diferença do parafuso HCCS com cabeça é que ele não vai fazer essa compressão que o CCS faz, né? Então o parafuso ele pode comprimir com a arruela ela vai dar um espaço de pega maior, né, na cabeça. Ele pode ser posicionado, mas não pode ser posicionado em região articular, né? Então tem que ser usado na região articular, tem que ser usado o CCS, que ele é sem cabeça. E lembrando que o CCS também, rosca total, ele não faz compressão. Então é apenas um parafuso de posicionamento, né? Ele vai posicionar ali e não vai comprimir, mas ele mantém ali e estabiliza os fragmentos, tá? Então a técnica dessa cirurgia é bem tranquila também, né? O cirurgião vai passar o fio guia, ele pode passar através da visão do raio-x, né? Ou de forma direta. A gente vai colocar a broca, se for um osso que ele vai precisar de mais espaço, a gente coloca a broca mais longa. Se for mais próximo da mão, por exemplo, né? A gente usa a broca mais curta, né? Então ele passa o fio guia, vê lá no raio-x se está na posição ok. E se estiver nessa posição ele vai fazer o furo com a broca, ou então ele vai direto com o parafuso, né? Vai ter essas duas opções. Se o osso for um osso mais esponjoso, o paciente for mais idoso, né? Ele quiser passar direto, a gente pode passar ele direto. Agora, se for um osso mais esclerótico, principalmente de hálogos, né? De artrose no pé, a gente pode
sugerir que ele passe pelo menos a primeira cortical com a broca, né, ou use o escariador só no início aqui para poder facilitar a introdução do parafuso. É importante também, se ele estiver colocando parafuso e ver que está fazendo muito barulho, tendo muita resistência, a gente vai utilizar a broca, tá? Então, depois que ele passou o guia e viu que está ok, ele vai medir o parafuso. Então ele pode usar o nosso medidor, né, da caixa. E normalmente eles fazem também a medição do mesmo tamanho do lado, né? E aí ele pinça aqui com uma pinça reta, né? E a gente vai medir esse tamanhozinho que sobrou aqui, ó. A gente mede na caixa e fala qual que é o tamanho para ele. Nesse momento ele pode optar então usar a broca, então já ir direto com o parafuso.